Fórmulas químicas. As habilidades são representar substâncias usando fórmulas químicas, interpretar fórmulas químicas de substâncias. Os elementos químicos podem ser definidos como sendo um conjunto de átomos ou tipo de átomos que sejam iguais. Então esses átomos precisam ter as mesmas características e as mesmas propriedades. Então cada elemento químico possui suas próprias propriedades e suas próprias características. Então todos os átomos que têm essas mesmas características, as mesmas propriedades, pertencem a um elemento químico. Atualmente são conhecidos 118 elementos. Então podemos dizer que átomos do mesmo elemento possuem a mesma massa. Então, segundo Dalton, que definiam os elementos químicos eram a massa, então podemos dizer que átomos do mesmo elemento possuem a mesma massa. Então, dois átomos de hidrogênio terão a mesma massa. Já elementos diferentes possuem propriedades diferentes. De acordo com as ideias de Dalton, elementos diferentes têm massas diferentes. Então, o átomo de hidrogênio tem massa diferente de um átomo de oxigênio. Para representar os elementos químicos, utilizamos letras. Então, utilizamos algumas siglas para representar cada elemento. Essas siglas, esses símbolos, são definidos de acordo com o nome em latim do elemento. Então, é utilizado a inicial desse nome em latim, maiúscula. Então, a inicial em maiúsculo do nome em latim. Quando tem dois elementos que começam com a mesma letra, é utilizada uma segunda letra para diferenciá-los. Então temos aqui alguns exemplos. O hidrogênio, que do latim é hidrogênio, representado por H. O hélio, no latim hélium, representado também por H, e é acrescentado uma segunda letra minúscula, no caso E. Então, para diferenciar o hélio do hidrogênio, já que os dois começam com a mesma letra, é colocado uma segunda letra. O nitrogênio recebe o símbolo N. O sódio, que em latim é natrium, então como é utilizado o nome em latim, então o símbolo começa com N. Para diferenciar do nitrogênio é utilizado uma segunda letra, então é acrescentado um A. Então o sódio tem o símbolo Na. Então lembrando, como é o nome em latim, algumas vezes o símbolo será diferente do nome em português. Como também é o caso do chumbo, cujo símbolo é Pb devido ao seu nome em latim. Então muitos elementos químicos têm um símbolo diferente do nome devido a essa regra de utilizar o nome em latim, não em português. De maneira geral, é utilizado a inicial. Para diferenciar elementos químicos, é utilizada uma segunda letra. Alguns elementos foram descobertos recentemente, foram nomeados como forma de homenagem a alguns cientistas ou alguns lugares onde esses elementos foram descobertos. Essa representação dos elementos químicos também pode ser utilizada para representar substâncias. Então, as substâncias são representadas de acordo com a composição, ou seja, dos elementos que compõem essa substância. Então, para representar a fórmula de uma substância, utilizamos os símbolos dos elementos que fazem parte dessa substância. Então, temos como exemplo a água, que é formada por hidrogênio e por oxigênio. Então, para representar a água, utilizaremos o símbolo dos elementos que constituem essa substância. Então, no caso, hidrogênio, H, e o oxigênio, O. Outro exemplo é o etanol, que é composto por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, na sua fórmula, colocaremos o símbolo do carbono, que é o C, o símbolo do hidrogênio, H, e o símbolo do oxigênio, O. Além das letras, também são utilizados alguns números, como podemos observar nessas duas fórmulas, tanto da água quanto do etanol. Então esses números eles representam a quantidade de átomos que tem de cada elemento. Então, para representar as fórmulas, colocamos os elementos, que são representados por letras. Então, lembrando, cada elemento recebe uma sigla, recebe um símbolo. E os números subscritos, que ficam após as letras, representam as quantidades de átomos de cada elemento. Quando não tem nenhum número, significa que há apenas um átomo. Então, aqui no exemplo da água, H2O, então H representa o hidrogênio, o O representa o oxigênio. Aqui abaixo do H existe esse 2. Então esse 2 que vai junto ao
símbolo do hidrogênio, indica que são dois átomos de hidrogênio. No caso do oxigênio, não tem nenhum número aqui embaixo, não tem nenhum número subscrito. Então isso indica que há apenas um átomo de oxigênio. Então H2O indica que são dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Aqui uma outra fórmula, outro exemplo, C10H16N2O8. Então aqui temos átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio. E os números que vêm colocados logo abaixo aqui do símbolo indicam as quantidades. Então são 10 átomos de carbono, 16 átomos de hidrogênio, 2 átomos de nitrogênio e 8 de oxigênio. Então foram colocados aqui para representar essa substância os elementos constituintes e também a quantidade de átomos de cada elemento. Para representar a quantidade de moléculas, são utilizados números à frente das fórmulas. Então, os números que vêm abaixo dos elementos, os números que vêm no meio das fórmulas, indicam as quantidades de átomos. O número que vem aqui à frente da fórmula indica a quantidade de moléculas. Então, esse número que tem aqui, ele multiplica toda a molécula. Então, todos os átomos que são constituintes dessa fórmula são multiplicados também pelo número que vem colocado aqui à frente. Então, temos aqui nesse exemplo 3H2O. Então, como havíamos falado anteriormente, o 2 indica a quantidade de hidrogênio. Aqui não tem nenhum número, então é 1, indica a quantidade de oxigênio. Esse 3 indica a quantidade de moléculas de água. Ou seja, se tem 3H2O, são 3 moléculas de água. Então, são 3 moléculas de H2O. Então, o número que é colocado à frente da fórmula indica o número de moléculas. Para determinar a quantidade total de átomos presentes, esse número multiplicaria a quantidade de átomos de cada elemento. Então, para determinarmos a quantidade total de átomos de oxigênio e átomos de hidrogênio nesse exemplo, teríamos que multiplicar a quantidade de cada um deles na fórmula por 3. Então 3 vezes 2, que é a quantidade de hidrogênio, daria 6 átomos, 2 dessa molécula, 2 dessa molécula e 2 dessa molécula, totalizando 6, e 3 de oxigênio, porque 3 vezes 1 é 3. Então o oxigênio da primeira molécula, 1 da segunda e 1 da terceira. Então, como são 3 moléculas, o total seriam 6 átomos de hidrogênio e 3 de oxigênio. Analisando as fórmulas das substâncias, é possível determinar se uma substância é simples ou composta. Substâncias simples são aquelas formadas por apenas um elemento químico. Então, essas substâncias simples não podem ser decompostas em outras mais simples. Então, são as formas como esses elementos são encontrados na sua forma mínima. Então, pode haver mais de um átomo de um elemento, mas não pode ter mais de um elemento. Uma substância simples contém apenas um elemento, que pode conter mais de um átomo, desde que seja desse mesmo elemento. Então temos aqui um exemplo, H2, que é o gás hidrogênio. Então são 2 átomos de hidrogênio. Então tem 2 átomos, mas o elemento é o mesmo, então há apenas um elemento. O outro exemplo é o gás oxigênio, O2. Então aqui são 2 átomos de oxigênio. Então, mesmo que tenha a quantidade de átomos sendo 2, são do mesmo elemento, no caso oxigênio, então essa substância também será simples. Essas substâncias não podem ser decompostas em outras mais simples para esses elementos. Já as substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um elemento, então podem ter 2, 3, 4 e assim por diante. Existem mais de um elemento químico nessa substância. Essas substâncias compostas, elas podem ser decompostas, formando outras mais simples. Essas substâncias compostas podem sofrer reações, se decompondo, formando outras substâncias que podem ser simples, ou seja, os elementos podem ser separados, formando substâncias simples. Um exemplo aqui, a água, H2O, então são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, nesse caso, são 2 elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Como são 2 elementos, essa substância será composta. Ela pode sofrer reações, formando substâncias mais simples, no caso, gás hidrogênio e gás oxigênio.
Um outro exemplo é o etanol, que tem a fórmula C2H6O, então são dois átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, totalizando 3 elementos químicos. Então, a partir do etanol é possível que ocorram reações formando substâncias mais simples. No caso, poderia haver reações separando os elementos, obtendo substâncias mais simples, como por exemplo o gás hidrogênio. Então, substâncias simples são formadas por apenas um elemento, substâncias compostas são formadas por mais de um elemento químico.